Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Marítimo à Terça, diretamente do Estádio do Marítimo. Hoje temos como convidados especiais, e vou começar pelas senhoras, a Neuza Caldeira, a capitã da equipa feminina que milita na Liga BPI, e o treinador Luís Gabriel, o treinador da mesma equipa. Obrigado aos dois pela vossa presença e pela vossa disponibilidade de comparecerem a este programa. Mas já lá vamos. Antes de iniciar a conversa com os nossos convidados, vamos espreitar os melhores momentos do jogo frente ao Sporting, que se disputou ontem no complexo do Marítimo. Num jogo do tudo ou nada, a equipa sénior feminina do Marítimo garantiu hoje o apuramento para a fase de campeão da Liga BPI. A primeira metade do encontro foi pautado pelo equilíbrio notório entre ambos os conjuntos, mas foi nos últimos minutos do primeiro tempo que o adversário procurou mais intensamente a baliza verde-rubra, com Bárbara Santos a evitar males maiores. No último minuto conseguiu arrancar uma grande penalidade, resultando no primeiro gol da partida. No segundo tempo, as leões maritimistas foram ameaçando a defensiva contrária, com remates de Tânia Mateus e Telma Encarnação. No seguimento de um pontapé de canto, Marcelo cruzou para a cabeça da central Vanessa Gomes, que rematou para o fundo das redes, restabelecendo o empate. Pouco depois, o adversário, numa jogada rápida de contra-ataque, foi eficaz e desfez uma vez mais o equilíbrio no marcador, pondo assim o ponto final na partida. O resultado não foi o desejado, mas já pouco depois do final do jogo, os festejos acabaram mesmo por acontecer, assim que se percebeu, face à conjugação de outros resultados, que a qualificação estava garantida. Luís Gabriel é um treinador visivelmente satisfeito após o apuramento garantido. Este é o último jogo da primeira fase e saber que conseguimos o principal objetivo da época é um sentimento de orgulho no que estas jogadoras fizeram durante estes meses. Foi difícil, passamos por várias situações complicadas. Ainda ontem à noite soubemos que o jogo do Estoril hoje, com o Damaense, foi adiado à última da hora devido a situações de Covid. Era um adversário direto que ia ficar dependente do que nós íamos fazer aqui hoje. Nós sabemos que havia sempre o jogo do Torriense, o Torriense não ganhava na casa do Amora, que conseguimos o nosso objetivo e foi o que aconteceu, acabou empatado e conseguimos acabar com os 16 pontos e eu acho que vem festa. Já venha preparado para isto. Este momento só demonstra o espírito de grupo que nós temos, que é fantástico. Elas têm sido uma coragem imensa. A gente passamos por algumas dificuldades, tivemos muito tempo sem jogar. Fomos aqueles 11 dias para a cidade do futebol, realizar aqueles 4 jogos seguidos. Foi muito difícil. Saber as outras equipas já tinham feito a maioria dos jogos e nós olharmos para a classificação e estarmos cambiados a depender daqueles resultados. Mas conseguimos superar essa fase e conseguimos alcançar os resultados que todos esperávamos. A equipa maritimista aguarda agora os jogos da fase de campeão. A primeira pergunta para os dois e vamos ver o que é que vai ser daí. Já recuperaram dos festejos de ontem? A Eleneza já me confidenciou que a voz ainda está meio rouca, mas e o Mister, como é que está? Sim, já recuperamos da emoção, é normal, a gente garantimos já a manutenção ali naquele jogo e no fim foi aquele suspense, estava toda à espera do resultado do outro jogo e depois de nós sabermos que tinha acabado de empate, foi normal a gente ter aquela euforia. Exatamente. E ter aquela reação. Exatamente, mas já vamos falar dos festejos de ontem e agora um pouco mais a sério, pergunto mais uma vez aos dois, o que é que sentiram após o final do jogo de ontem? Começo por ti, Inês, o que é que tu sentiste quando tu te apercebeste que o árbitro apitou para o final do jogo que nós tínhamos perdido, mas que ainda havia a hipótese de, consoante o jogo do Torriense e do Amora, nós temos a possibilidade de passar? Honestamente nem me tinha lembrado do jogo do Torriense, tanto que acabei-me assim triste por causa do resultado em si, por termos perdido o jogo. Sabia que era quase obrigatório pontuarmos para dependermos só de nós, não das outras equipas. Entretanto, da bancada veio então o sinal a dizer que o jogo estava 1-1 e aí pronto, foi aquela espera até ao fim do jogo do Torriense. Acho que foi a espera mais angustiante do que os 90 minutos anteriores ao jogo, mas pronto, as coisas correram bem.
agora é continuarmos a lutar para melhores resultados e mais do que aquilo que temos feito. Muito bem, o Mister estava com os dois, quer dizer, tem dois olhos, mas que se calhar um olho no telemóvel e o outro olho no jogo. O que é que... Não, durante o jogo a gente estivemos sempre concentrados no jogo, mas já tínhamos delineado, juntamente com os meus agentes, da gente ter acompanhando, à partida ia ser o jogo do Estoril e o jogo do Torriense, e eles saberem o que é que estava a passar nesses dois campos. No sábado à noite o jogo do Estoril foi adiado, a gente então só dependia neste caso só íamos ficar a depender do resultado do Torriense, se não conseguíssemos pontuar com o Sporting. E a gente sabíamos ao intervalo que o Torriense já estava a ganhar 1-0 em Amora, só que não passamos essa informação às jogadoras, que elas mesmo não tinham que saber o que é que estava a passar nos outros campos. Tínhamos que concentrar só naquilo que podíamos fazer. E durante a segunda parte, já mais para o fim, quando um dos meus agentes disse-me o Amora empatou, e mesmo a nível de substituições a gente mantemos a tranquilidade. Continuamos a ver se conseguimos fazer o gol do empate, mas já estava muito desgaste nas jogadoras, estava a ver que elas já estavam muito cansadas. Podia haver um lance ou outro que a gente conseguisse ainda criar alguma situação de perigo, mas ficamos também dependentes a seguir do que podia acontecer no outro campo, e a gente sabíamos que estava 1-1. E depois do jogo acabar, a minha preocupação foi ir ter com elas, felicitar elas pelo esforço que elas tiveram. É que não demorou muito. Pois não, demorou aqueles 2 minutos que a gente sabia que o jogo do Torriense também estava a acabar lá no Amora, e logo depois que a gente vimos aquela euforia e toda a gente a saltar e toda a gente a pular e a correr-nos atrás das outras, tive que fugir delas porque foi a primeira reação que eu tive. Exatamente, e foi um momento muito bonito de se ver. Em relação ao jogo em si, que análise é que fez do jogo, frente a um adversário que já sabemos que tem outras armas e muito forte, que análise é que faz da prestação da equipe? Sim, eu desde já, o adversário respeitou-nos imenso. O Sporting veio com a equipa, geralmente a equipa titular, não deixaram ninguém de fora, só houve 1 ou 2 alterações, mas respeitaram-nos muito, porque sabiam que se viessem cá e se facilitassem iam passar por dificuldades. Nós encaramos o jogo como temos feito sempre não íamos jogar, sabíamos que o empate nos dava para a classificação final, mas não jogámos a pensar no empate. Foi essa a mensagem que foi passada às jogadoras. Nós continuamos sempre a disputar o jogo para ver se conseguíamos também ganhar. Já sabíamos que ia ser difícil, o Sporting neste momento tinha 8 vitórias. Elas também queriam fazer o pleno nesta primeira fase das 9 vitórias. Claro, também tinha os seus objetivos. Tinha esse objetivo, mas nós demos o nosso máximo, sempre com aquilo que eu tinha dito, tínhamos de ter sempre a beleza do Sporting na nossa mente, e para a gente tentar também disputar o jogo, e foi o que fizemos, só não passamos o jogo todo a defender. A gente também tivemos as nossas oportunidades e disputamos o jogo, e é assim sempre que nós vamos fazer em todos os jogos. Sim, foi notório também o equilíbrio de ambos os conjuntos, principalmente na primeira parte. O que é que tu achaste do jogo, tu que estás lá dentro e que estás no terreno de jogo, tens outra perspectiva daquilo que vês e daquilo que sentes, o que é que tu achaste da partida? Eu acho que temos vindo a melhorar, principalmente contra as equipas grandes. Acho que de época para a época conseguimos tirar melhores resultados, a equipa consegue encarar os jogos de outra forma, mas quase taco a taco com elas, digamos assim. As coisas têm melhorado, também temos treinado para isso. Os resultados começam a aparecer, e acho que isso é a melhor resposta que podemos dar. O jogo em si, e pessoalmente entrei com algum nervosismo, é verdade, a obrigatoriedade de pontuar. Aquilo que estava em jogo, não é? Exatamente, pontuar. Nós sabíamos que não ia ser fácil, mas também sabíamos que podíamos lutar contra elas e que essa possibilidade também estava em cima da mesa. Mas acho que a equipa esteve bem, começamos o jogo super bem, como temos começado nos últimos, pelo menos durante esta época, tudo o que foi jogos contra as equipas grandes, tentamos sempre começar por cima e ir para cima delas sem grandes receios. As coisas foram fluindo. Infelizmente sofremos aquele penalti ao cair do pano da primeira parte, abalou-nos um bocado, já creio. um pouco, se me permitem dizer, já um pouco fora de horas. Exatamente. Mas depois reagimos, conseguimos o empate. Infelizmente elas caíram-nos outra vez em cima, mas acho que o nosso trabalho, e dentro daquilo que nós temos conseguido fazer, foi bem conseguido, e obviamente que da equipa à frente é só tentar melhorar. Exatamente, e com certeza que irão conseguir. Vamos fazer então uma retrospectiva desta primeira fase. Foram 9 jogos disputados, 5 vitórias contra o Futebol Benfica, A dos Francos, Damaense,
Oriense e Amora. Um empate contra o Torriense, também num jogo com muitos golos, de 3-3. E então estas 3 derrotas frente ao Estoril, Benfica e Sporting, equipas de facto muito fortes. Mister, olhando para estes números, o que é que lhe apetece dizer? Que é um trabalho realmente muito bem feito ao longo desta primeira fase. Sim, a gente desde o início que o nosso objetivo era tentar, juntamente com as outras equipas, que a gente sabia que havia equipas muito fortes, lutar pelos 4 primeiros. A gente tivemos o primeiro jogo na casa do Estoril, que a gente fizemos uma grande primeira parte, tivemos várias situações para fazer o do Jair e o 3-0 e não conseguimos. Um jogo que se Foi um jogo que estava muito vento lá no campo. Na primeira parte estávamos a jogar a favor do vento. Na segunda parte, contra o vento, a gente sentimos mais dificuldades. Mas o jogo teve sempre controlado, só que no fim tivemos 2 lances infelizes que em 2-3 minutos sofremos 2 gols e perdemos esse jogo. E foi um jogo desde o início que nos ficou atravessado. Tanto que a gente chegamos à última jornada e ficamos dependentes desse resultado com o Estoril. Depois a gente fomos fazendo o nosso campeonato, ganhamos em casa o Futebol Benfica, fomos ganhar fora ao lado dos Francos e tivemos o jogo cá em casa com o Benfica, que elas voltaram outra vez a dar uma demonstração da qualidade e disputamos o jogo e tivemos situações mesmo na primeira parte para estar à frente no marcador e a seguir a gente tivemos este período que tivemos muito tempo parados. Este foi a parte mais difícil de gerir, porque tivemos 1 mês e 3 semanas só a treinar. Olhávamos para o calendário, víamos as outras equipas todos os fins de semana a competir e iam somando os pontos e nós íamos ficando cá para baixo. Sim, de facto os índices de motivação nessa fase não e foi difícil porque a seguir tivemos que ir fazer aqueles jogos todos seguidos na cidade do futebol e lá no continente. Exato. E fui muitos jogos seguidos em tão poucos dias, mas elas tiveram uma demonstração do caráter e de personalidade e de querer e correu bem. Mas já agora pergunto, nessa fase em que tiveram na cidade de futebol hospedados, foi também talvez uma fase em que houve uma grande união de todo o grupo, em que de facto isso visto, depois resultou dentro de campo, que de facto tiveram uma sequência de vitórias impressionante. Sim. E talvez tenha resultado nessa união de todo o grupo. A gente criamos ali na cidade do futebol, criamos ali a nossa verdadeira família, nós juntamos só ao fim do dia para treinarmos e competir ao fim de semana. Tivemos aquelas quase 2 semanas sempre juntos, unimos à volta do que nós queríamos, que era ganhar os nossos jogos para poder subir na classificação, para poder ficar dentro dos 4 primeiros. E nós vimos, mesmo no primeiro jogo da Amaense, que era o jogo que eu tinha alguma expectativa, porque derivado a tanto tempo sem competir, nós aqui na região não podíamos fazer jogos treinos contra ninguém, e eu estava um bocado expectante a ver como é que elas iam voltar à competição, mas elas tiveram uma reação fantástica. A gente nos primeiros 25 minutos o Damaense quase não conseguia sair da defesa delas a jogar, a gente sempre a pressionar e ainda deixamos o Damaense jogar. E tiveram uma demonstração mesmo de querer ganhar e de querer lutar pelos melhores resultados, neste caso pelas vitórias. É verdade, mas o que é que tu destacas desta primeira fase da competição? Acho que foi a vontade e o querer de querer ganhar os jogos, fazer o máximo de pontos possível e assegurarmos já a nossa época nesta primeira fase. Era o nosso principal objetivo, foi conseguido. Acho que foi bastante positiva, mesmo com as 3 derrotas. Considero que a primeira fase é bastante positiva e acho que nos vai dar uma grande motivação para a segunda fase e podermos continuar a combater frente a frente com as equipas ditas grandes. Muito bem, o que é que tu achas que foram os momentos altos ou o momento mais alto da equipa nesta fase? Talvez, com certeza, aquela sequência de vitórias. Sim, na cidade do futebol. Sem dúvida, tanto como a Mister já disse, porque tínhamos estado muito tempo paradas, a nossa motivação começava a baixar um bocadinho, apesar deles tentarem que isso não acontecesse, fica difícil, mas a verdade é que também tivemos tempo para recuperar. Algumas jogadoras estavam lesionadas, isso ajudou imenso também, e depois obviamente que a parte da união que nós tivemos lá na cidade de futebol ajudou imenso. Estávamos sempre juntas, conseguíamos perceber quem estava bem, quem é que não estava, quem é que precisava disto, quem é que precisava daquilo, coisa que cá é difícil perceber porque estamos juntas 1h30 por dia só. Exato. E depois mais 2 ou 3 ao fim de semana. Exatamente, lá sim. era 24 sobre 24 e
acho que podíamos voltar para lá. Criou-se um grande ambiente e construir uma verdadeira família. Até porque lembro-me num desses jogos, a nossa jogadora Marcela, brasileira, lesionou-se e houve um gol que a Liana Amado marcou, se não me engano, e que dedicou, veio buscar a camisola ao banco e dedicou o gol à Marcela. Muito bem. Agora, para a próxima fase, ainda estamos à espera dos próximos jogos, como é óbvio, mas já sabemos que iremos defrontar equipas da outra série. Tais como Famalicão, Braga, o Clube Albergaria e o Condeixa. Isto são equipas que, lá está, são da outra série, não jogamos contra elas, mas que têm as suas valências e têm o seu mérito de estar nesta próxima fase da competição. Que perspectiva agora nesta próxima fase e quais são os objetivos, visto que o objetivo da época foi cumprido agora? Que objetivos é que se pode agora propor à equipa, Mister? Sim, a gente sabe nesta fase do campeão tem 4 equipas que são profissionais, que é o Benfica, o Sporting, o Braga e o Famalicão, e as outras 4 equipas são semi-profissionais. Exato. O nosso objetivo, vamos tentar olhar para o quinto lugar, visto que as outras 4 equipas vão brigar entre elas para ver quem é o campeão, e nós vamos estar na luta com o Albergaria e o Condeixa, e esperando para ver quem é a outra equipa ainda, o Estoril ou o Torrense, e vamos disputar os jogos todos, olhando sempre para cima, sempre na disputa de cada jogo nos 3 pontos, e tentar a melhor classificação possível, dentro da normalidade, a tentar o quinto lugar. Muito bem. Neuza, quanto a ti? No fundo, acho que conhecemos praticamente já todas as equipas, sendo que a Condeixa jogamos com elas há cerca de 3 anos atrás, antes de subirmos. Apenas o Famalicão, que acho que também tem sido uma equipa revelação esta época, mas sim, concordo com o Mister. Obviamente vamos fazer tudo para alcançar ali logo os primeiros lugares, estar atrás ou entre as equipas grandes. Depois logo vemos como é que as coisas correm e como é que vamos nos sentindo durante o resto da época. Muito bem, por hoje é tudo. Quero agradecer mais uma vez a vossa presença e a vossa disponibilidade e já agora desejar, como é óbvio, todo o sucesso para esta próxima fase, a fase de campeão da Liga BPI. Quanto a nós, voltamos a encontrar na próxima edição do programa Marítimo à Terça. Despedimos-nos com os votos de um excelente ano para todos. Já sabe, fique connosco, fique com a Marítimo TV.